Devocional diário, série Tempo de Guerra e Tempo de Paz, 6º episódio. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 6º episódio da nossa série e hoje eu quero falar que Jesus é a única fonte de paz. Estamos falando sobre os tempos de guerra, os tempos de paz, falando sobre paz como um tesouro mais valioso que possa existir, falando que nada vai à frente nos ambientes onde há guerra, falando sobre as guerras que podem ocorrer no corpo, as guerras que podem ocorrer na alma, as que podem ocorrer no espírito, mas hoje falaremos de Jesus e Jesus como a única fonte de paz. Eu quero falar então de solução, já que terminamos o episódio anterior falando que é um fato que cada um sabe do tipo de paz, de onde, o lugar em que precisa de paz. Mas hoje eu quero falar da solução, e esse talvez seja o ponto principal dessa série. Aliás, é o ponto principal dessa série. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte, Jesus é a única fonte de paz para todos os tipos de guerra. Não espere por homens, por medicamentos às vezes. Tá certo que as guerras que podem ocorrer no corpo e na alma dependem certamente de tratamentos, de profissionais, mas que Deus os use, porque de fato você precisa da fonte que é Jesus. Ele é a fonte inesgotável de paz e Ele venceu todas as guerras, por isso Ele tem toda a condição de nos garantir paz gratuita, verdadeira, definitiva e absoluta. E na Bíblia há centenas de promessas de paz, e nós vamos passar aqui a relembrar algumas delas, aliás, várias delas, promessas bíblicas de paz. Não foram homens que mudaram de ideia depois, foram promessas feitas na palavra de Deus, que não muda, não passa, não mente. Vamos lembrar do texto de Isaías, no capítulo 9, os versos 6 e 7, quando fala que um menino nos nasceu, falando acerca de Jesus, um filho se nos deu e o principado estará sobre os seus ombros e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o Príncipe da paz. Fala ainda que do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O reino de paz, a partir de Jesus, que já foi inaugurado, não tem fim. O texto de Jeremias, capítulo 14, outro profeta da palavra de Deus, está dentre os profetas maiores pelo número de profecias que produziu acerca da vinda do Messias. No versículo 13 do capítulo 14 diz: Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira nesse lugar. Jesus é a garantia de paz verdadeira, meu irmão e minha irmã. E neste lugar, no lugar da tua guerra, seja no corpo, na alma, no espírito, no campo, na cidade, no matrimônio, na empresa, na escola, no casamento, no lar, entre pais e filhos, entre nações, Jesus tem o poder de dar paz verdadeira. O versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias diz também que Deus tem planos a nosso respeito. Eu bem sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança. Deus pensa acerca de nós relacionado à paz, meu irmão e minha irmã. Essa é a fonte verdadeira. E sendo paz, ausência de guerras, então a solução de todas as guerras é a paz, mas a paz que vem de Jesus. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, aliás, no Evangelho de João, vamos usar um dos textos de João no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus disse: Eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, eu não vou dá-la como o mundo a dá. Olha, não se turbem o vosso coração, nem se atemorizem. Jesus falou que nos daria paz,
Para voltar um pouquinho ainda no Velho Testamento, o salmista, no livro de Salmos, no capítulo 4, no versículo 8, a palavra de Deus diz que em paz nos deitaremos e dormiremos, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Que linda essa garantia da palavra de Deus, paz ao dormir. Quantas guerras as pessoas travam para dormir. Algo tão bom, tão necessário, mas tão difícil para algumas pessoas. Talvez você que não tenha problema com sono, não tenha essa dimensão. João 16,33 diz, olha, eu tenho-vos dito isso, Jesus falou, para que nele a gente tenha paz, porque no mundo a gente teria aflição, mas era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus falou, eu estou dizendo algo para vocês aqui, para vocês ficarem em paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas eu venci o mundo. No texto de Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, a palavra de Deus é rica de afirmações acerca da paz. No Romanos 14, no versículo 17, Paulo falando à igreja de Roma, ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de paz. Volta um pouquinho ainda no versículo 5 do capítulo 1. O mesmo Paulo fala isso, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Os justificados, aqueles que foram frutos da justiça de Deus, agora eles desfrutam de paz com Deus por Jesus Cristo. E para terminar, ainda no Novo Testamento, ainda numa das cartas de Paulo, no 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 16. Tessalonicenses 3, 16. Na famosa saudação, e numa saudação, na bênção apostólica de Paulo àquele povo, ele diz, ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz em tudo, de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Meu irmão e minha irmã, em ambientes de paz as decisões são acertadas. Se é fato que nos ambientes de guerra nada se constrói, nos ambientes de paz as decisões são acertadas. E a vida é feita de decisões a cada instante, não é mesmo? Aliás, a Bíblia diz que a paz de Deus seja árbitro das nossas decisões. Colossenses 3,15. Quando a paz na igreja, ela cresce, se multiplica, é edificada. A igreja anda no temor, ela é auxiliada pelo Espírito Santo. Segundo o texto de Atos 9,31. E sendo cada um de nós a própria igreja, então isso também ocorre individualmente a cada um de nós. Nos ambientes de paz, nas casas onde há paz, nos lares onde há paz, nas sociedades onde há paz, nas empresas onde há paz, há prosperidade, há riqueza, há ajuda mútua. Há vitórias e vitórias e vitórias sobre todos os tipos de guerra que possam existir. Eu encontro você amanhã no último episódio dessa série, Tempos de Guerra e Tempos de Paz.